Boa tarde. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês a segunda parte da série que vai falar sobre o mundo dos espíritos. Então, nessa parte, eu estou fazendo a continuação das explicações que a colega minha pediu, lá de Guaianazes, a Maria, para que eu possa responder essas questões para ela. E hoje vai ser a segunda que vai ser respondida. Ela quer saber se lá no mundo dos espíritos existe hospital. Hospital como nós temos aqui para cuidar das pessoas que faleceram, para que elas sejam curadas lá também. Então hoje a nossa aula vai se concentrar no esclarecimento dessa questão. Então, para entendermos se lá no mundo dos espíritos tem hospitais como nós temos aqui, a primeira coisa que nós precisamos entender é se existe um mundo dos espíritos e onde ele está localizado, e se ele, ao morrermos, se demora muito para a gente chegar lá ou é rápido. Então, isso é o que nós vamos entender. Só que para termos essa compreensão mais clara, mais evoluída, nós precisamos da ajuda tanto dos profetas antigos quanto dos profetas modernos. Então, eu vou utilizar os dois para nos dar mais luz e conhecimento, para que a gente possa nos aproximar mais do que o Senhor espera de nós, em conhecimento. Então, para iniciarmos, eu vou ler para vocês no livro Princípios do Evangelho, na página 251. Nesse livro, um dos profetas do Senhor, ele está explicando a localização do mundo dos espíritos. E essa explicação é de uma forma tão simples que vai ficar fácil de a gente entender. Olha que coisa linda. O nome do profeta que falou isso foi o presidente Brigham Young. E ele falou assim, o presidente Brigham Young, ele ensinou que o mundo espiritual pós-mortalidade fica aqui na Terra, ao nosso redor. Olha que informação fantástica. O que essas palavras nos ensinam hoje? Significa que o mundo dos espíritos não fica quilômetros e quilômetros ou anos de luz de distância. Fica tão próximo, que é aqui mesmo. É aqui na nossa linda Terra. Agora, por que ele é aqui na Terra? Olha que coisa linda. O nosso corpo, ele é composto de duas partes. Uma é a espiritual e a outra é a parte física. Então, o que isso significa? Que para que eu tenha vida no meu corpo, eu preciso dessa parte espiritual e a outra da parte física. Essas duas partes separadas se chamam assim. Uma é chamado espírito e a outra é chamado corpo ou matéria. Quando elas estão juntas, o espírito e o corpo unidos, as escrituras ensinam que é chamado de a alma do homem. Elas separadas é o espírito e o corpo. Unidas é a alma do homem. Então nós precisamos dessas duas partes para que a gente tenha vida. Da mesma forma, o nosso planeta Terra, ele também é composto da mesma forma, porque o Senhor, o Criador de todas as coisas, ele faz as coisas com a maior perfeição e ordem possível. Então, a nossa Terra, ela também tem esse corpo físico, que é onde nós pisamos nela, vemos ela, andamos sobre ela. Só que para ela ter a vida que ela tem, ela também precisa de um espírito. Olha que coisa linda. Então, não fica muito difícil de nós percebermos que quando nós morrermos, de acordo com o que o presidente Brigham Young ele ensinou, o mundo dos espíritos já é aqui mesmo. Então, só vamos sair do nosso corpo e entrar no mundo espiritual. Então, dessa forma, já descobrimos que o mundo dos espíritos é aqui
E os nossos entes queridos, nossos familiares que já faleceram, eles não estão longe de nós. Eles estão muito próximos de nós, e a única coisa que nos impede de ter acesso a eles, muitas vezes, porque lá o mundo dos espíritos é muito mais organizado do que aqui. Aqui é muito desorganizado. E lá já é o oposto, é muito organizado. E nessa organização, para que os espíritos dos justos se comuniquem conosco, a primeira coisa é que eles precisam da nossa da autorização das pessoas que estão cuidando deles lá. A outra coisa que não dá para eles entrarem em contato conosco tão facilmente é porque lá os espíritos dos justos, eles estão em constante trabalho, desenvolvimento e progresso. Eles têm muita coisa para fazer lá. Então, por isso que para eles pararem, para virem aqui, é um pouco difícil, porque tem muito trabalho para eles realizarem. Então, eles precisam de autorização para virem entrar em contato conosco e precisam ter tempo livre, que é difícil, porque o nosso tempo aqui está chegando num ponto, no limite da preparação para a segunda vinda de nosso Salvador Jesus Cristo novamente na Terra. E depois vai depender também da nossa dignidade. Agora, quando se trata dos espíritos do mal, aí eles invadem e procuram nos enganar, nos atrapalhar e nos confundir de todas as formas possíveis. Mas os justos, eles não podem fazer isso. Lá tem uma ordem e eles obedecem. Então, é necessário que a gente compreenda essas coisas para que a gente possa discernir as coisas mais facilmente. Agora que identificamos que o mundo dos espíritos, ele é aqui na Terra mesmo, e que os nossos parentes, eles estão bem próximos de nós, então agora nós vamos entender um pouco a respeito de como é lá dentro, como que funciona dentro do mundo dos espíritos. Aí nós vamos passar para uma outra parte muito interessante. Só que antes de passar para essa parte interessante, eu quero compartilhar com vocês uma lição de casa. Essa lição de casa, se vocês estudarem, que deve ser o nosso hábito, de estudar as escrituras o máximo que nós pudermos, para que a gente possa adquirir conhecimento e não depender de ninguém, que não precisa estar numa igreja ou alguém ir lá correndo atrás de você, preocupado para ensinar. O desafio maior é que nós mesmos precisamos buscar conhecimento, para que o Espírito do Senhor nos oriente. Então, as Escrituras estão diante de nós. Agora só precisamos abrir elas e estudar com espírito de oração, para que a gente entenda as coisas com mais facilidade. Então, eu vou deixar uma lição de casa para vocês estudarem dentro desse assunto que eu vou ampliar agora. Então, essa lição de casa, deixa eu achar aqui para vocês estudarem na Bíblia de vocês. Aqui é uma escritura que está localizada na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Desses versículos, aqui, Jesus Cristo, ele ensina algo fantástico, maravilhoso. Por que é algo fantástico e maravilhoso? Porque nessa escritura foi antes de Jesus Cristo morrer. Então aqui ele está contando que a história do rico e de Lázaro. Então tinha um rico, um homem extremamente poderoso, que tinha tudo o que precisava, e um que não tinha absolutamente nada, era pobre e doente. Então, só que Lázaro, ele sempre ia pedir ajuda para o rico. Em virtude do orgulho e da ganância, o rico não ajudou. Aí o que aconteceu? Que é uma lição para todos nós. A recompensa daquilo que escolhermos fazer agora, nós vamos colher depois. Então o que aconteceu? Lázaro, ele ficou doente e morreu.
Só que quando ele morreu, as escrituras falam que ele foi para um lugar chamado os Seios de Abraão. No seio de Abraão, nas escrituras, é muito conhecida também como paraíso. E o rico depois também morreu. Só que depois que ele morreu, ele foi para um outro lugar que as escrituras também falam que o nome é chamado de Hades, Seol ou prisão. Hades, Seol e prisão são esses três lugares, significam uma coisa só: mundo dos espíritos. Então, só que quando se fala de prisão, já é mais específica, que o mundo dos espíritos ele é dividido em duas partes, que um lado é a prisão e o outro lado é o paraíso. Então, isso é o que nós vamos estudar agora. E essa lição que eu quero deixar para vocês estudarem depois, que é Lucas capítulo 16, do 19 ao 31. E só que uma coisa que eu acho interessante é que eu encontrei, para minha tristeza, pessoas informando que essa divisão no mundo dos espíritos não existe. Então hoje eu só quero compartilhar com vocês alguma e deixar registrado para que vocês saibam que essa divisão no mundo dos espíritos ela é bem real, ela existe sim. Só para vocês terem uma ideia, tem um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, o nome dele é Bruce R. McConkie. Ele repetiu no livro dele, conhecido como Mormon Doctrine, mais de uma vez ele falou que existe uma divisão no mundo dos espíritos. E outro presidente da igreja, conhecido como Joseph F. Smith, ele falou também que no mundo dos espíritos tem lá um paraíso. Então, se tem um paraíso, então tem uma prisão também. Agora, olha só o que a continuação desse livro, Princípios do Evangelho, ele nos ensina. Como é lá dentro do mundo dos espíritos. Aqui fala assim: o profeta Alma, no livro de Mórmon, ensinou a respeito de duas divisões, ou dois estados no mundo espiritual. Ele falou assim, falando primeiro sobre o espírito das pessoas justas. Olha para onde que elas vão e qual é a condição quando elas guardam os mandamentos. Olha que coisa linda. Fala assim: os espíritos daqueles que são justos será recebido no estado de felicidade, que é chamado paraíso, um estado de descanso, um estado de paz, onde descansará de todas as suas aflições e de todos os seus cuidados e tristezas. Olha que coisa linda e maravilhosa. Então, os que guardam os mandamentos vão para o paraíso. Agora, o que é essa parte de guardar os mandamentos? Que mandamentos são esses que vão permitir que eu habite nesse lugar, que é o paraíso? Então, existe cinco, novamente, princípios que eu vou explicar. E esses princípios do Evangelho são fundamentais. Esses princípios na realidade, são dois princípios e duas ordenanças. O primeiro princípio é a fé em Jesus Cristo. O segundo princípio é nos arrependermos. Se não nos arrependermos, não dá para habitar na presença de Deus. Depois que nos arrependermos, nós precisamos ser batizados por alguém que tem autoridade legal do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Depois que eu conseguir receber o batismo por alguém com autoridade, aí eu preciso encontrar alguém nessa vida ainda que tenha autoridade para conceder o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, para que eu seja devidamente limpo dos meus pecados e depois disso poder habitar na presença de Deus. Depois que eu conseguir essas quatro coisas, a quinta é continuar. As Escrituras falam que nós temos que perseverar até o fim.
Se eu não tiver iniciar um caminho e não tiver disposto a seguir até o fim, melhor nem começar. Só que, pelo poder do Espírito Santo, podemos saber a verdade de todas as coisas. Só precisamos buscar orientação do céu e pela bondade que o Senhor e amor que Ele tem por nós, Ele vai nos responder. Então vamos buscar orientação dos céus e não do homem. Agora vejam só qual é a condição das pessoas que vão para a prisão. Olha só o que as autoridades, os profetas, eles ensinam. Eles falam assim: e então acontecerá que os espíritos dos iníquos, sim, aqueles que são maus, pois eis que eles não têm parte nem porção do Espírito do Senhor, pois eis que preferiram praticar o mal e não o bem. Por conseguinte, o espírito do diabo entrou neles e apossou-se de seu corpo, e eles serão atirados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e lamentação e ranger de dentes, e isso em virtude de sua própria iniquidade, sendo levados cativos pela vontade do diabo. Esse é o estado da alma dos iníquos, sim, em trevas, e num estado de espantosa e terrível expectativa da ardente indignação da ira de Deus sobre eles. Portanto, permanecem nesse estado, assim como o justo no paraíso, até a hora de sua ressurreição. Isso está de acordo com o livro de Alma, capítulo 40, versículo 12 a 14. Aí, continuando, ele fala assim: os espíritos são classificados de acordo com a pureza de sua vida e sua obediência à vontade do Senhor, enquanto estavam na terra. Os justos e os iníquos estão separados, mas os espíritos podem progredir de um nível para o outro, se aprenderem os princípios do Evangelho e viverem de acordo com eles. Os espíritos que estão no paraíso podem ensinar os espíritos que estão na prisão. Então, essa parte aqui é muito importante, por quê? Porque é ela que responde aquela pergunta da minha colega: como que funciona o mundo dos espíritos? Lá tem, duas divisões, tem o paraíso e a prisão. Todas as pessoas, depois que Jesus Cristo ele venceu a morte e o pecado por nós, no sacrifício que ele fez para nos salvar, ele colocou tipo uma ponte entre o paraíso e a prisão, permitindo assim que as pessoas que estão no paraíso possam pregar o evangelho aos que estão na prisão. Essa pregação do evangelho é que vai curar as pessoas que estão doentes na prisão. Então, o que isso significa? Significa que no mundo dos espíritos não tem necessidade nenhuma de hospital nenhum. Lá não tem necessidade nenhuma de hospital. Por quê? O que realmente precisa lá? Lá precisa de algo mais elevado do que aqui. E algo mais elevado do que aqui é isso. Quando Jesus Cristo ele estava lá no mundo dos espíritos, quando ele morreu, as escrituras dizem que ele comissionou ou chamou pessoas dignas e deu autoridade e poder para elas irem na prisão pregar as pessoas, os espíritos que estavam lá na prisão. E se as pessoas que estiverem lá na prisão ouvirem esses que saíram do paraíso para ensinar elas lá, aí o que vai acontecer? Esses princípios que eu falei para vocês aqui vai ser ensinado lá também. Já estão sendo ensinados. E todos os que estiverem na prisão e ouvirem essas mensagens desses missionários que estão lá, que saíram do paraíso, e ensinam as pessoas que estão na prisão, todos que ouvirem eles e se arrependerem de seus pecados, eles vão receber permissão
de saírem da prisão e irem para o paraíso. E ao chegarem no paraíso, eles vão encontrar paz, tranquilidade, sossego, conforto de todas as suas aflições e dores. Então, essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês. E não esqueçam de compartilhar essa mensagem para que as pessoas saibam dessas informações. Muito obrigado pela paciência de vocês. E até o próximo vídeo.